Bem, nós estamos hoje na nossa quarta aula da formação e hoje nós vamos falar de uma ferramenta específica, que é a ferramenta do diário emocional, que é uma ferramenta que vai ajudar o atleta a desenvolver a consciência dele diante das emoções, de como que ele vai se autorregular ao longo da semana dele, ao longo do dia dele. E essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito importante para a construção também da própria confiança do atleta. Então, dentro desse diário emocional, ele, além de perceber as emoções, de como ele vai regular, ele já começa a mudar a consciência de como ele pode se posicionar diante das situações. Ele começa a ter a consciência de tudo aquilo que ele consegue conquistar, a consciência daquilo que ele pode contar com ele mesmo. E é muito importante a gente ter essa consciência do que eu posso contar comigo mesmo. Então, é a partir dali que eu consigo confiar na minha performance. Ou seja, o que eu posso me comprometer, o que eu consigo realmente lidar comigo mesmo, de como eu enfrento as situações que vêm para mim. Então, para o desafio que o atleta vive em cada treino, em cada jogo, isso faz muita diferença. Tá? Então, quando ele começa a praticar isso, agora a questão por trás de tudo isso é como a gente vai fazer esse atleta a alimentar essa ferramenta. Porque a gente pode ter ferramentas maravilhosas, mas a questão é, o atleta vai colocar isso em prática? Então, primeiro a gente precisa explicar para ele do porquê, de como a confiança, o que está por trás para ele conseguir fazer isso aqui? É explicar como a confiança ela é desenvolvida. Que a confiança não é um passe de mágica, que a confiança não é uma sorte, não é momentânea. A confiança uma. Muitos atletas acreditam que a confiança, ele não sabe que é uma mentalidade, a confiança, né? Ou seja, o que realmente eu acredito sobre mim mesmo, o que eu acredito sobre as minhas habilidades, sobre o que eu sei fazer, sobre o esporte, como o que eu entendo do jogo que eu jogo, como eu reconheço o meu diferencial competitivo, ele não entende o que é confiança. Muitos querem autoconfiança, mas não sabem o que é autoconfiança. Então, por trás dessa ferramenta, o primeiro passo é a gente explicar a construção da confiança. O que é confiança? Então, quando eu começo a colocar para ele, olha, o que é confiança? Você realmente gostaria, deseja exercer a confiança no seu dia a dia? Perguntar para ele se realmente ele entende que a confiança ela precisa ser treinada. Você sabia que a confiança precisa e pode ser treinada diariamente? Você sabia que a confiança é uma habilidade mental? Porque é por isso que muitos saem de um jogo e ele vai lá e treina mais físico, mais técnico e não funciona, porque a habilidade ela é mental, ou seja, eu começo a ter a percepção, a confiança, a crença sobre mim mesmo. Eu me enxergo, eu me percebo, eu me sinto. Logo eu faço. Então a confiança ela é um ato totalmente mental. Então, eu treinei o meu físico, eu treinei a minha técnica, eu já assisti momentos aonde eu entendi o jogo que precisa ser jogado, mas se eu não acreditar que eu estou habilitado para isso, que eu domino aquilo ali, eu não vou fazer, eu vou me sentir inseguro. Então, eu não posso tacar uma ferramenta para um atleta sem fazer ele entender o porquê daquilo. Ele não vai fazer.
ele não vai fazer. Então, o primeiro passo para qualquer ferramenta, um atleta, ele quer as coisas para ontem, ele quer dopamina rápido, ele quer as coisas. Então, assim, eu preciso mostrar para ele, olha, eu tenho isso aqui. No primeiro momento, você até vai falar assim: ah, eu não vou ficar fazendo isso, eu não tenho tempo para isso. Se você não tiver tempo para a construção da sua confiança, você não vai ter tempo para você ter uma jornada de sucesso. Você vai viver uma montanha-russa no esporte. Um dia você pode, um dia você não pode, um dia você vai contar mais com a sorte do que você imagina. E eu te pergunto, você quer fazer, você quer aprender, você vai aplicar, porque senão a gente passa para outra coisa e eu não vou perder meu tempo e não vou fazer você perder o seu. Então a gente primeiro precisa trazer ele para a consciência e gerar um acordo. Tudo que se gera acordo é maior a chance de disponibilidade de colocar em prática. Faz sentido isso? Faz total sentido, né? Porque, assim, a gente tem que dar esse conceito, como você está falando, fazer com que ele entenda de forma prática, né? E aí dizer para ele o que que essa confiança ela pode gerar para ele, né? Tipo, de repente, uma forma dele treinar mais consciente, né? Sim, sim. Daquilo no treino dele. É, de repente, também ele poder avaliar como é que ele está progredindo, a partir também de que ele está confiando naquilo que ele tá fazendo. É, aquilo que você sempre fala, né, da questão da imagem, da visualização, né? Eu acho que isso também ajuda nesse processo aí dele Sim, ter confiança. Enfim, eu acho que faz muito sentido mesmo. E a confiança nele, eu acho que quando ele desenvolve essa confiança nele mesmo, depois ele pode vir até desenvolver isso para outras pessoas. Aí eu não sei se eu vou fugir muito, né? com certeza. Do que você Porque está a partir do falando. momento que você confia em você, o que que acontece? A identidade, ela é ativada. Uhum, Identidade ativada. O exercício da personalidade de atleta. Então, ele começa a saber quem ele é, a identidade ativada. E o exercício da personalidade, ele sabe que naquele momento ali ele está como atleta, ele começa a confiar nele, e o bom, quando ele treina isso, serve para qualquer área da vida dele, porque a confiança está ligada à identidade. Tá? Ele uhum, vai trabalhar, ele vai começar a acreditar, olhar para ele quem eu sou. E aí a personalidade dele de atleta, que exige essas habilidades também, porque a confiança ela é exigida em qualquer área da nossa vida. Então, ele começa a ter o processo dele de autovalorização, porque ele está confiando nele, ele está começando a se admirar, ele está começando a se estimar, então a autoestima dele também é reforçada, a identidade dele é reforçada, o exercício da personalidade dele de atleta começa a ser construída a percepção de quem ele é dentro do esporte. Então, a partir disso, quando eu tenho muito, eu começo a perceber quem eu sou, eu começo a estar pronto para ensinar um outro. Eu só consigo transbordar a partir do momento que eu estou cheio. Então, eu estava vendo essa semana, ontem, estava assistindo vários vídeos do Cristiano Ronaldo, né? Que eles venceram ali é, o campeonato, né? Foi muito importante da Copa das Nações e Portugal ganhou. E ele estava ali muito feliz, porque mesmo tendo todos os títulos, ele não tinha aquele título. Então, é a partir dali desse senso que ele tem, que ele poderia não estar nem aí ali para a seleção, porque ele tem tantos títulos, e ele poderia só focar no título dele individual, era o sonho da vida dele entregar esse título para o país dele. Então você já vê que ele já está no nível de legado. Ele já está tão cheio, que ele já transborda tanto, que ele quer fazer a diferença por qualquer área que ele tiver, ele quer deixar a marca dele ali, ele quer servir muito bem. uhum, Então, isso é importante. Então, quando a gente começa a mostrar para o atleta o porquê que isso é importante, de trabalhar aqui com ele também, ó. Como? Como será a sua jornada se sentindo confiante?
Eu tenho que levar ele para a imaginação. Imagina, imagine seus treinos, rotinas e jogos Uhum. confiante, se sentindo confiante. Como será? É, isso você está Então, falando de transbordar para o outro, aí assim, vai transbordar para o treinador, para a equipe, né? Essa confiança vai gerar aí também. ele começa a servir muito mais, ele manifesta o talento dele de uma forma que realmente ele está pronto para os campeonatos mais complexos, mais difíceis. Ele vai, aquela parábola do talento, ela é muito, muito legal, né, de entender, né? Quem transborda mais, recebe mais, lógico que recebe mais. Quem transborda menos, até o que ele faz ele é tão pequeno, às vezes não está sendo mais relevante, que é tão pequeno, ele está tão focado só nele, é só para ele, que até o que ele tem é tirado e dá a oportunidade para aquele que já joga muito, ainda vai jogar no lugar dele. Então, a confiança é algo que o atleta ele precisa entender que ela é uma construção interna. Uhum. Angélica, quando você fala em confiança, aí eu puxando um pouquinho para a psicologia, assim, pensando, você quer trazer um conceito similar de autoeficácia, por exemplo? Não, a autoeficácia é aquilo que você faz de melhor, né? Porque dentro da construção aqui, ó, vê, legal. Porque a autoeficácia é aquilo que você faz de melhor, é você fazer algo com sucesso, mas isso traz confiança, no caso? Ali já está a confiança daquilo que você domina e reconhece que você faz de melhor. Então, na A verdade, autoefi- esse conceito de autoeficácia você pode trabalhar depois que você trabalhar a confiança. a autoeficácia ela é um processo de autodescoberta, onde você sabe que você faz muitas coisas boas, mas uma coisa você faz melhor, você domina mais. Uhum, Né? A autoconfiança é a crença das suas habilidades em geral. Eu sou um bom atleta. Por que eu sou um bom atleta? Não, eu olho para o meu jogo, eu consigo fazer uma construção complexa de várias áreas que eu domino para eu entregar um jogo. Porque o jogo ele é composto de várias habilidades. Vamos supor no futebol. Ele tem que ter a habilidade física, a habilidade técnica, e dentro da habilidade técnica tem várias variáveis. Ele tem passe, ele tem chute, ele tem o pênalti, ele tem a falta, ele tem, sei lá, o cabeceio, ele tem as habilidades comportamentais, ele tem que ter raça, atitude. Tudo isso ele tem que ter uma confiança para colocar em prática, entendi. entendeu? Então, Uhum. aqui, ó, quando você olha para essa analogia aqui da árvore, você está conseguindo enxergar? Sim. Tá. Então, aqui, ó, quando a confiança dele começa a ser criada, aqui o alto valor está na identidade dele, tá vendo? Crença sobre o ser humano que você é. A crença do ser humano que ele é. Né? Eu tenho valor no esporte, eu tenho valor como ser humano. Porque antes de ser atleta, quando o atleta ele só está focado no esporte e ele não sabe quem ele é, qualquer situação que passe para ele uma descredibilidade, ele já não sabe mais quem é ele. Por isso que ele Uhum. confunde que ele pode estar ligado ao erro. Ele negocia a identidade dele ao erro porque o alto valor dele, a raiz dele, não está realmente firmada. Uhum. Entendi. E aí, a partir disso, ele não consegue nem se estimar, ele se julga o tempo todo. Então, assim, ó, eu não me sinto capaz de vencer. Eu acredito que o outro é melhor do que eu. Eu acho que o treinador gosta mais dele do que de mim. Eu acho que o meu amigo é mais forte do que eu, ou seja, ele não se estima. Então, como é que ele vai ter confiança sem se estimar? Então, Uhum. você começa a ver que a construção da confiança ela vem de uma raiz. Ela vem de uma raiz. Essa autoconfiança que já está aqui, ela já está ficando mais externalizada, mas para ela ser externalizada, ela começa no alto valor.
Porque se eu não me valorizo, se eu não enxergo o valor que eu tenho dentro do ambiente, dentro do meio, eu não me estimo. E se eu não me estimo, eu não vou acreditar que eu posso, que eu vou dominar aquilo ali. E aí depois eu descubro de dentro, porque assim, cada um de nós temos uma área de alta eficácia, que é o nosso diferencial competitivo, Uhum. né? Só que isso aqui é um processo também de autodescoberta, né? De autoconhecimento. Então, tem muito atleta, eu jogo, tá? O que que você faz de melhor? Ah, eu sou bom, mas ele nem sabe no que ele é melhor. Todos nós podemos ser bom em alguma coisa, mas tem algo que a gente é melhor. Então, a gente precisa descobrir naquilo que eu sou melhor, porque isso também te dá uma sensação de diferencial. E o atleta ele tem que ter esse diferencial. Então, quando ele vai negociar com o clube, por que que eu tenho que contratar você se todo mundo é atleta? Se ele não souber o diferencial dele, ele não consegue se vender, né? Então, isso aqui são questões importantes que o atleta ele precisa entender, mas é um processo de autoconfiança. Então, dentro do diário emocional da semana, quando a gente traz para ele o combinado do porquê, a confiança ela começa primeiro quando eu consigo lidar com as minhas emoções primeiro. Consigo lidar com as minhas emoções, depois eu começo a perceber as habilidades, como eu lido com ela, como eu domino essas habilidades, mas por trás de toda habilidade, o meu emocional ele pode tirar minha percepção. Então, a maioria dos atletas, eles não reconhecem as suas próprias emoções, eles têm medo de olhar. Então, como é que ele vai ter inteligência emocional se ele não reconhece as emoções que ele tem? Como ele lida com cada uma delas? Por exemplo, eu tenho um atleta que fica com raiva e se fecha. Eu tenho um atleta que fica com raiva e fica violento. Existem atletas que ficam com raiva e ele vai para cima. Então, assim, se ele não perceber como ele lida com uma crítica, como é que ele se sente emocionalmente em relação a uma crítica, tem uns que vai lá e aquilo motiva ele. Outros ficam tristes, angustiados e fala. Outros ficam calados e se fecham. E ele começa a andar cheio de mágoa, ele começa a andar, né, entristecido. Aquela crítica gera tristeza, para outros a crítica gera raiva, para outra crítica gera até uma linguagem mais violenta, né? Então ele começa a retrucar, a falar, ele começa a atacar. Então o atleta precisa entender como é que ele lida com tudo isso, tá? E falando de confiança também, não sei, né? Penso eu que o atleta que confia, né, nele mesmo, assim, sabe lidar com tudo isso, acho que ele até vai arriscar mais, de repente, no Com jogo, ou certeza. menos, né? Ele vai saber se posicionar, vai conseguir se controlar ali, né? E é aquele que não tem essa confiança, ele pode hesitar no momento do jogo, travar, não continuar, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. A tendência é que eles. Estou tentando pensar mais prático, Mas é isso mesmo, porque o se o meu pensamento é atleta. muito teórico. Porque se o atleta confiante, o que que você. Quando a gente percebe que um atleta ele está feliz jogando, não está ligado diretamente ao resultado. Olha isso é importante. Confiar não quer dizer diretamente que você vai gerar o resultado. Confiar está diretamente ligado à entrega, à sua entrega. Estou anotando. E por que isso acontece? Por que que eu afirmo isso? Vamos dar um exemplo prático. Dentro do processo competitivo, ele é construído entre os adversários que querem o mesmo resultado, né? E cada processo competitivo ele tem as jogadas, né? Então tem a partida, tem as jogadas. E naquela jogada os dois estão confiantes, mas um vai vencer. Então, a confiança não está diretamente ligada só ao acerto, ao erro, ela está ligada à sua entrega de acreditar que aquilo ali era a melhor decisão. Então, a confiança está ligada à decisão.
Uhum. Vou botar aqui, ó. Confiança está ligado. E é aí que a gente precisa amadurecer o atleta para ele não ficar com uma ilusão do que é a confiança. Vamos dar outro exemplo prático. Sabe andar de bicicleta? Sei. Tá, você está andando de bicicleta, por que que você caiu? Se você sabe andar de bicicleta. Não sei, mas você acreditava, você sabia andar de bicicleta. Então, o fator erro está ligado a outras questões. Não é porque ele não acreditava, é porque talvez naquele momento ele não estava o quê? Concentrado, ele não estava percebendo o que estava acontecendo, mas ele acreditava que ele sabia andar de bicicleta. Mas aí, quando ele pensa demais, porque ele não está confiante, de repente ele não pode cometer esses erros simples, numa jogada, Não numa. entendi. Por exemplo, penso eu, que o atleta que está sem confiança ali, ele pode hesitar, ele pode travar, e aí ele acaba pensando muito, né? Porque ele não está confiante. E aí, será que ele não pode cometer um erro simples mesmo? Simples, que eu digo assim, algo que ele fala assim, eu sei bater pênalti, por exemplo. Eu sou o cara do pênalti, eu treino e tal. Mas cheguei ali e perdi, porque eu não Porque ele estava entrou em confiante, diálogo, entende? sim. Ele entrou em diálogo, ou seja, ele não creu em si mesmo, ele parou de crer nele mesmo, ele começou a colocar os e sis. E Começou a pensar, se. isso que eu tô falando, começou a pensar muito ali e Aí tal. ele já entrou em diálogo. Todo Aí tem atleta, para ele diálogo, estar amiga. confiante, ele não pode estar em diálogo. Uma coisa é diálogo interno e outra coisa é o pensamento para ação. Tá. Dentro da confiança, ele precisa pensar para tomar decisão. A gente chama o efeito 1-2. Eu penso e faço, penso e faço, penso e faço. Quando Uhum. ele entra em diálogo, ele fica conversando com ele mesmo. Então, ele está olhando para dentro. Se ele está Entendi. olhando para dentro, ele não consegue gerar a ação direcionada do momento presente que ele está vivendo ali fora, né? Então, mesmo ele tendo um diálogo positivo ali na hora, se ele ficar em diálogo mesmo positivo, ele pode se frustrar. Ele precisa estar em pensamento para ação. É tomada de decisão. Então, a tomada de decisão para o diálogo interno, a diferença é que a tomada de decisão eu penso para agir no aqui e agora, e o diálogo eu fico refletindo, conversando comigo mesmo, respondendo para mim mesmo, e o jogo está acontecendo. Sim. Então, mesmo que ele está confiante, mas se ele entrar em diálogo, que a nossa mente tenta levar a gente para esse momento, eu preciso, por isso que é treino mental, eu preciso retomar o foco para o agora. Porque a minha mente ela vai levar. Acabou de fazer um gol. Aí, caramba, eu sabia que hoje ia acontecer. Eu sabia, cara, que foi muito legal. Foi assim que eu pensei. Ele entrou em diálogo, mesmo positivo, ele pode logo depois fazer um erro grotesco, porque ele não estava no momento presente. Entendeu? Então, isso, ó, confiança está ligada ao desempenho e entrega. Então, vamos lá. Depois que a gente começa a gerar essa consciência para ele, a gente vai ensinar ele como é que ele vai aplicar. Hoje em dia, a maioria dos atletas, eles trabalham com um celular, né? A gente pode dar para ele. Tem alguns atletas, você lembra, até aquele atleta lá da mentoria, ele faz tudo no caderninho dele. Mas eu comecei com ele cedo, então eu eduquei a ele tudo no caderninho. Ele, em qualquer lugar, ele vai para o treino e ele leva o caderninho. Ele leva o caderninho. Mas nem todos os atletas são assim. Eu tenho um atleta de Superliga que ele usa o caderninho dele até hoje. Ele já está comigo quase há 4 anos. Ele falou: eu não consigo trabalhar sem isso. Isso daqui é o meu. E ele falou: eu consegui. Ele tinha dificuldade na época de escrever. Ele falou: hoje eu escrevo tanto. Ou seja, ele se expressa tanto que é muito bom você escrever, né? Que a gente está perdendo o hábito. Mas ele entendeu o quanto que ele conseguiu dominar muitas coisas, perceber muitas coisas quando ele escreve.
Ele escreve e está elaborando, né, o pensamento. É E, muito. e hoje a nossa geração aí, a geração de adolescentes, de jovens, jovens adultos já não querem mais, né? Estão muito. E aí isso está prejudicando. Então, assim, se ele quer ficar no momento presente, quanto mais ele usar as suas próprias habilidades naturais, é melhor. Esse é um dos melhores treinos. Por exemplo, um atleta quer ficar fazendo visualização, mas ele não pega na bola fora do treino, difícil. Quanto mais a visualização for real, melhor. Então, o atleta que só pega a bola na hora do treino, só pega o seu material do esporte na hora do treino, ele fica muito distante. Agora, dentro de casa, ele pega, eu tinha um atleta de natação que ele botava o óculos, botava a touca pré-jogo, e ele ficava no espelho, eu tenho um vídeo dele, ele no espelho, como se ele estivesse nadando. E ele tinha lá um cronômetro para saber se a braçada que ele estava fazendo fora da água estava mais ou menos no tempo que ele queria entregar. Então ele fazia muito rápido. Na água ele fazia mais rápido ainda. Então você vê tudo está de acordo da entrega do atleta, da gente precisa trazer para ele que nós somos ali, nós estamos conduzindo como mentor, mas quem detém o talento, quem precisa fazer todas as coisas é ele. A gente precisa gerar a consciência desse atleta, que se ele não fizer por ele, ninguém vai fazer, tá? Então a gente vai pedir para ele começar a registrar, ou no caderno, a gente vai sugerir sempre um caderninho para ele, mas se ele não quiser, ele quiser fazer um grupo no WhatsApp com ele pode escrever, ele pode falar, ou ele pode também botar no notes dele. Então tem uns que gostam de fazer o seu próprio grupo consigo mesmo e escrever ali, tá? O bom é que ele preencha no final do dia e sempre no mesmo horário. Por que sempre no mesmo horário? Quando eu começo a educar minha mente, que eu vou ter um momento para mim mesma, que eu vou parar e vou pensar, por exemplo, de manhã eu estou tendo o hábito de fazer o meu momento com Deus. Aquilo ali para mim está me trazendo um start para o meu dia. À noite, antigamente eu tinha um hábito que eu preciso retomar, que eu olhava o que eu fiz no meu dia que foi bom, o que eu poderia melhorar. Hoje eu perdi muito, eu estou muito acelerado, mas eu preciso voltar. Isso é muito bom também. De eu pensar o que amanhã eu tenho que fazer e o que eu posso fazer da melhor maneira possível. É Porque isso senão a já gente. é. Desculpa, falei em cima de você, desculpa. Não, pode falar. Não, isso já. A gente sempre escuta, né, que isso até melhora a pessoa se sentir menos ansiosa. Sim, Porque se você não organiza teu pensamento para o teu dia seguinte, por exemplo, suas atividades, você vai para a cama para dormir e acaba fica pensando ansiosa. no que você tem que fazer. Então, isso que você Sim. está falando é legal, né? De deles também terem isso, né? Amanhã eu tenho esse aqui, vou malhar, vou treinar, vou não sei o quê. Já se Não organiza é ali mais fácil a para gente desligar, né? dar palpite na vida dos outros? Não é fácil. É É, tranquilo. Não tem problema difícil para a vida dos outros. Quando a gente tem a prática de olhar o que nós temos para fazer no outro dia, eu também consigo dar pitaco na minha própria vida. Bem, qual é a atividade daqui que eu preciso colocar mais energia? O que é urgente dessas atividades aqui? O que é importante? O que eu posso delegar e o que eu também posso não fazer? Quando eu começo a ter essa clareza do que é urgente, quando eu começo o meu dia, onde eu tenho que focar? No que é mais importante, no que é urgente, no que é mais importante. Então, eu começo a olhar a minha vida assim também, ó. Olhando para o meu tabuleiro ali, de xadrez ali, onde eu tenho que dar checkmate primeiro. Então, quando o atleta ele começa a olhar para a carreira dele, para o dia dele, olha o quanto que ele começa a se sentir capaz de tomar decisões melhores. Ele não, a gente precisa tirar o atleta daquele processo de treino que ele só escuta e executa, escuta e executa. Ele fica nesse automático muito rápido. O automático tem que ser para habilidades técnicas
que ele tem que fazer no jogo, mas isso não tem que ser a forma que ele tem que pensar no dia a dia dele. Porque ganha o jogo quem tem mais expertise para tomar decisões melhores. Então, ele precisa cada vez mais ser mais estratégico. E para ele ser mais estratégico, ele precisa olhar para o tabuleiro dele de xadrez ali. Eu gosto de falar do tabuleiro de xadrez, que é um dos jogos mais estratégicos que tem, né? Então, e aí você vê que a estratégia está ligada à sabedoria, a estratégia está ligada a uma visão, a estratégia não está ligada em se dar bem. Tem gente que olha que ser estratégico é se dar bem. Não é isso. Ser estratégico é ter uma qualidade melhor. E aí a gente tem que falar para ele, ó, não existe resposta certa ou errada, porque tem uns que querem manipular. Olha só, esse padrão, você está fazendo isso aqui é para você se conhecer. E quanto mais verdadeiro você for, quanto menos hipócrita você for, quanto menos você manipular, melhor você vai conseguir se conhecer para dominar, né? Você vai avançar para você conquistar. E aí eu gosto de fazer até a analogia da guerra, né? Toda estratégia de guerra, ela começa assim, né? Eu avanço para conquistar. Se eu manipulo, eu não avanço. Se eu minto, eu não vou avançar. Então, não existe resposta certa ou errada, não tem problema. É muito, você vai lucrar muito mais em reconhecer, olha, hoje eu chorei, hoje foi ruim para mim, hoje eu cheguei ao fundo do poço. Isso aí vai te levar para um nível muito melhor do que você falar, não, fiquei super bem. Então, a gente precisa estimular ele a ser verdadeiro consigo mesmo. Tá? Então, não existe resposta certa ou errada e a gente não está aqui para julgá-lo. O objetivo é a gente observar os padrões para, se esse padrão que está se repetindo não estiver potencializando ele, a gente vai trabalhar a mentalidade dele para ele enxergar para aquela situação de uma maneira diferente. E aí a gente vai combinar a devolutiva. Então, assim, eu tenho atletas que mandam devolutiva quase diária para mim. Olha, ontem meu dia foi assim, assim, assim. Os que mais crescem são os que dão mais devolutiva. E tem aquele atleta que ele não quer te dar devolutiva nenhuma. Aí eu pergunto, quando a gente começa a sessão, no follow-up, eu pergunto assim, e aí, como é que foi a tua semana? Como é que foi o teu registro, né, das tuas emoções? Ah, foi tranquilo. Quando ele começa a falar assim, esse atleta ele está com baixo nível de autoconhecimento. Ele ainda não caiu a real. E aí eu volto com ele para cá. Por que que você está fazendo esse trabalho? Aonde você quer chegar? Por que que você está aqui comigo? A gente não está em sessão de terapia, a gente está em sessão de treinamento mental. Eu preciso saber o que que você quer treinar hoje. Ah, eu quero treinar e ir para o jogo, tá? Mas se você está treinando e indo para o jogo, o que que você quer no jogo? Ah, eu quero fazer meu jogo bom. Você quer ser confiante, tá? Como é que você quer ser confiante se você não sabe o que que acontece contigo? Uhum. Se você não voltar, se você não treinar isso, você não vai conseguir, né? É como se você estivesse fazendo uma prova pulando. Vai passar aqui pela sessão, mas vai sair sem nada. Então, tá? E aí, ó, cada dia da semana para ele registrar relações em conflito, alguém com que você teve atrito, tensão ou desconexão, se caso ocorrer, emoções dominantes. Então, o que que você mais sentiu com mais intensidade? Ansiedade, tédio, raiva, alegria, medo, motivação. Então, não é só para ele registrar o que foi de ruim, o que foi bom também. Porque chega um momento que esse atleta ele começa a sentir mais coisas boas que Uhum. ele está dominando. Então, no Angélica, começo, às vezes, ele vem numa tristeza, melancólico, desanimado, apático. E depois você vai vendo que ele vai evoluindo nos padrões dele. Pode falar. não, então, aí aqui são os dias da semana e quando você for ensinar, você vai pedir você pede para eles escreverem, né? Uhum. Sobre. Aí você já trabalhou com alguns atletas também que de repente preencheu esse diário, mas
que não, você percebe que não gosta de escrever, e de repente ele faz falando, né? Aham, manda em áudio. Aí eu pensando aqui já nos adolescentes, né? Uma coisa legal também de usar com eles, né? Com os adolescentes, assim, alguns dias, não sempre, mas eles, em algum dia do diário, eles preencherem com emoji, sabe? Ah, legal. Ó, Eu acho que eles iam gostar, assim, de fazer, né? Um dia que ele tá aham. mais triste, um dia que ele tá mais ansioso, frustrado. Então, eu teria que ver os emojis que falem sobre isso, né? Porque, de repente, a gente acha que aquele emoji é isso e não é. Só ter esse cuidado. Agora tá tantos códigos, né? Mas emoji é legal. Emoji é legal, eles gostam muito também, né? De alguns que gostam de internet ou não, mas aquilo vai ficar para ele, é interno. De repente, gravar um pequeno vídeo dele falando, né? Também. Tem muitos que mandam áudio. Manda um áudio. Tem gente, menina gosta muito de áudio, tá? Uhum. Tem muita menina que gosta de áudio. Então É. depende do esporte, depende é, do gênero. Então tem, por exemplo, é, menina no vôlei. É diferente da menina no futebol. A menina no futebol ela vai querer falar. A do vôlei ela é mais sensível. Tem uma tendência a ser mais sensível. A menina da ginástica é super sensível. Ela vai escrever tudo no caderninho, bonitinho. Ela é fofinha, sabe? Fofinha. Então, assim, depende. O garoto do basquete mal quer escrever. Mal sabe escrever alguns. É. Entende? Então, ele Foi. pro emoji vai ser super bom. Assim, tá no, né? Então, você vai vendo assim, qual a melhor forma. Aí faz os acordos. Uhum. Acordo é muito importante. O atleta ele não pode sair de uma sessão sem um acordo. Porque se ele começar a fazer acordo e não cumprir, você fala assim: você está vendo esse padrão que você está apresentando? É assim que você está vivendo a sua jornada. Está falando muito mais sobre você do que você imagina. E se você não perceber isso, se você não tomar uma decisão para mudar esse padrão, se você não puder contar com você mesmo, você vai contar com quem? Uhum. A gente É. precisa tomar essa consciência, porque vamos falar um exemplo prático mesmo da vida. Ah, a gente quer emagrecer. Por exemplo, eu quero emagrecer. Tá, eu posso dar todas as desculpas do mundo, mas isso é eu. Se eu não tomar essa decisão, eu posso ir em todos os médicos do mundo, eu posso ir ter as melhores receitas, todas as medicações, eu posso ter tudo, mas não vai acontecer, porque eu não decidi. Então, assim, se eu não posso contar comigo mesmo por uma coisa que me faz, que eu gostaria de ter diferente, esse padrão começa a se repetir em várias outras áreas da minha vida. E eu preciso falar isso, está falando sobre mim. Sim. E aí, se isso começar a ferir o meu valor e eu tomar essa consciência, para eu me sentir melhor, aí as coisas mudam. Então, é aquilo que a gente falou na semana passada. O princípio de uma mudança é uma nova consciência. Se eu não ativar a consciência do atleta, ele não vai mudar. Eu não vou mudar se a minha consciência não mudar. Tem uma pergunta. Hoje eu estou perguntando a beça, né? Pode perguntar. Avançar direito, ficar quieta. Esse diário, você fala para eles fazerem em que momento, assim, do dia? Quando eles têm um momento mais tranquilo, Não, no eu gosto de fazer todo final do dia. dia. Hã? Eu gosto de fazer no final de cada dia Final de aqui. cada dia. Tá, entendi. Uma vez eu já trabalhei com diário, mas em outra perspectiva, né? E o final do dia também era o momento que a gente fazia, só que a gente conduzia com algumas perguntas. Tinha algumas perguntas meio que para eles responderem no final do dia. Então, pensando no atleta, de repente, um adolescente Sim, dá atleta. para fazer perguntas de acordo com o momento do atleta. Sei lá, como foi seu dia hoje? O que que de repente te incomodou? Como você reagiu, né? Até para ver essa questão da emoção dele. Sim, sim. Porque É, quando fala aqui, ó, pontos de autocuidado esquecido, o que você deixou de fazer por você? Descanso, Uhum. leitura, oração, tal, 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 tal. Ele vai botar o dia, ele vai botar, vai colocar se ele teve alguma relação de conflito, se ele teve emoções dominantes, se ele teve autocuidado esquecido.
E a gente pode colocar outras formas também dele se avaliar. Aprendizados do dia, como ele se Sim, o sentiu. que eu aprendi, o que que eu posso É, melhorar amanhã. sim. Aí ali ele já está mais. Existe um formulário que a gente tem. Primeiro a gente vai fazendo etapas, depois ele vai saindo e a gente vai aprimorando ele. Chega no final, ele tem uma rotina de alta performance. Mas para ele chegar na rotina de alta performance, primeiro ele precisa praticar isso aqui, porque ele tem que se Uhum, conhecer primeiro. Na rotina de alta performance, a gente já tem perguntas mais específicas, mas ele já consegue responder porque ele já sabe quem ele já sabe como ele lida com as emoções, entendeu? Se eu já uhum. aplico aqui para ele ó, como é que foi seu nível de performance hoje? Mas ele não sabe ainda o que que é performance. Sim, claro, ele tem que ter conhecimento disso para falar, né? Então vamos supor que ele vai fazendo isso aqui um mês. 2 meses, eu começo a perceber pela forma como ele responde, eu começo a perceber se ele está ou não se conhecendo. Se ele começa a se conhecer e começa a falar, eu já levo ele para um outro tipo de formulário. Então, a gente não vai encher o atleta de vários formulários, a gente deixa ele ficar um tempo com aquele ali para ele se conhecer. Então, estou dando doses homeopáticas para ele. Essa é a primeira fase. Eu explico para ele, ó, por que que é importante? Porque quando a gente já descobriu qual é a sua rotina, você já vai saber responder questões mais complexas e mais objetivas. Agora, a gente está fazendo aqui, nesse primeiro momento, você precisa se conhecer. Então, se você não responder, você não vai conseguir fazer a sua rotina de alta performance. Porque lá Uhum, tem perguntas muito mais, ó, de 0 a 10, qual é o seu nível de performance? Para ele falar um 5, um 10, ele tem que se conhecer. Mas ele não se conhece ainda. Ele sim, vai dar um 5, um 10 só para falar que é, mas ele não sabe o que que realmente significa. entendi. Entendeu? Então, isso aqui são ferramentas transitórias. Aí chega um momento que o atleta, às vezes, ele passa por um momento difícil, ele volta para isso aqui de novo, ó, volta a fazer aquele formulário lá. Vamos supor que um atleta começou a namorar, as emoções dele mudam. A Uhum, forma como ele lida, muitas das vezes, pode mudar. Volta a fazer aquele formulário lá, faz um tempo de novo para você saber como é que você lida com a situação, aí depois você volta. Então, a gente consegue ir transformando ele assim. E a gente tem que estar verificando se há padrões recorrentes, porque aqui a TCC ela entra muito bem em padrões recorrentes. Se esse padrão está potencializando ou despotencializando ele. E aí a gente vai ajudar o atleta a criar uma meta prática para a semana no dia seguinte, com alguns mindsets que são importantes. Qual é a melhor forma dele pensar relacionada àquilo ali? Tá? No final a gente vai falar, olha, qual emoção você conseguiu nessa semana transformar com consciência? Aí eu estava com raiva e essa semana eu consegui lidar com isso de uma maneira bem legal. Aí ele explica como ele conseguiu. E a gente precisa vibrar com ele em relação a isso. Cara, que legal que você conseguiu dessa semana fazer dessa forma. Uma das formas dele mais treinar isso é dentro de casa. uhum, Eu entendi. sempre dou para ele treinar dentro de casa. Por quê? Além de melhorar o ambiente familiar, por exemplo, eu fico com raiva quando meu pai enche meu saco. Eu fico com raiva quando minha mãe fica falando no meu ouvido. Falei, lá é o melhor lugar para você treinar as emoções. Se você souber treinar as emoções ali, além de você vai ter dois benefícios. Se são as pessoas que você mais ama e você mais perde a paciência, né? Você perde mais ali o teu emocional. Se você treina isso em casa, você vai treinar melhor lá também. Segundo ponto, de quebra, você ainda começa a fortalecer princípios. Você começa a fortalecer um princípio de honra. Eu trago para ele ali também. E você sabia que muitos atletas mudam ali? Só que eu trago para ele todo o contexto, né? Uhum, Honra. Muitos filhos, eles são rebeldes, mas eles não gostariam de ser, porque eles não sabem lidar com tudo isso, né? Então, assim,
Quando a gente começa a trabalhar a cabecinha dele, a gente tem uma mentoria que a gente vai falar especificamente sobre os princípios, sobre honra, que é bem legal, que a gente vai trazendo para eles a consciência daquilo ali. E vou te falar, na maioria dos casos muda muito, muda muito. Ó, qual relação você conseguiu melhorar? Então, lógico, tem muito atleta que ele está bem já, e ele vai falar, não, tive uma semana boa, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, ok. Mas tem atletas que têm dificuldade de se relacionar com alguém, com um treinador, com um colega, um colega novo que chegou, ele está se sentindo ameaçado. Cara, essa semana, que hábito de autocuidado você recuperou? Porque o atleta, ele está tão focado em entregar, mas ao mesmo tempo, ele esquece dele mesmo. Sabe? Ele esquece dele mesmo, ele só entrega, 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 mas ele precisa ter um tempo para ele. O que que ele gostaria de receber no autocuidado? O que que ele acha que seria algo que seria importante que ele precisava fazer sobre ele? Ele não sabe muitas das vezes. Uhum. Ele não para se olhar, nem a menina, entendeu? Nem a menina. Eu tive uma atleta de futebol que, num dia de uma sessão, eu percebi que ela estava com o dedo inflamado. Olha isso. Ela não fazia unha há quase 2 anos. Nossa. A unha muito curta. Eu falei, olha, isso é uma questão de autocuidado. Você está sofrendo uma coisa que está tomando a sua atenção por causa de uma pele que inflamou. Você tem que ir num podólogo, você tem que ir numa manicure, fazer a unha. Você não precisa, se você não quiser pintar, mas ela tem que estar limpa, tem que estar cutilada. Isso aí é para você também, é o seu autocuidado. Não precisa fazer a unha toda semana, né? Por causa do tempo e tal. Ela estava jogando num time grande, mas você tem que fazer pelo menos 2 vezes no mês. Isso é uma questão básica. Então você vê, ela estava ali, ó, seleção para lá, para cá, não sei o quê, jogando em 3 categorias, estava super cansada e ela estava esquecendo dela, sabe? Passar, são coisas simples de você perceber você mesmo, né? De fazer uma hidratação, de fazer cuidar de você mesmo, e não cuida. As meninas, principalmente autocuidado, não vão ao médico, não vão ao ginecologista, elas não se cuidam, elas só pensam realmente só no físico. Então, quando a gente traz isso aqui, essa questão de autocuidado, a pessoa se olha um pouquinho mais. E aí a gente também está trabalhando o alto valor dela, né? Dela olhar para si mesma, saber que ela merece um momento de cuidado, que ela merece um tempo de descanso, um tempo para ela, isso tudo é importante. Uhum. Tá? Faz sentido isso? Claro, faz muito. Não é isso. O que que você entendeu desse diário? O que que você acha que. Eu gostei dessa questão do emoji. Às vezes a gente consegue também ter alguma ferramenta que ele possa ir alimentando, né? E a gente percebendo como ele se sente. Uhum. Eu acho que, de repente, uma coisa que eu acho legal, assim, de diário, é colocar ali também alguma coisa relacionada a agradecimento pelo dia, né? Tipo, pelo que eu sou grato hoje, né? No final do Sim, diário. Porque sim, aí sim. acaba que o atleta, ele já tem essa questão autopunitiva, de repente, dele não ter errado aquele dia. Pode ter sido um dia que não foi legal para o atleta. Somente Sim. adolescente, né? Que tem um pouco isso. E aí, no final, ele terminar dizendo porque, o que que ele é grato, né? O que que foi, o que que ele pode agradecer por aquele dia ali do Sim. treino. É, Você sabe que o atleta profissional ele entra num nível maior ainda de autocobrança? Porque é, ele tem medo de perder a posição dele, real, né? No mundo profissional. Então ali ele vai ficando mais frio, ele vai se distanciando mais, o foco uhum, dele está mais no em como ele está sendo visto, então ele precisa manter ali a imagem dele, o dinheiro dele.
Então, ele vai se afastando muito dele também, dentro desse processo, sabe? Na Uhum. verdade, é um processo natural de todos nós, né? Se a gente não perceber, se a gente não cuidar da nossa mente, do nosso coração, a gente se afasta de quem nós somos. Isso em qualquer área. Sim. É, um dia desse, um... Parar aqui de gravar.